Oi, oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai começar o estudo da imunologia. E a gente vai fazer toda a introdução da imunologia vendo componente por componente, cada proteína, cada célula, cada mecanismo efetor, cada ativação, inibição, cada componente literalmente do sistema imune e ver como é que eles interagem entre si. Então tudo isso vai se remeter à introdução ao estudo da imunologia, vendo o que ela é e como que ela funciona. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma passada no vídeo e tenta ver essa questão, que está falando algumas características sobre o sistema imune. Mas, sistema imune, ele é um sistema cheio de órgãos, células, tecidos, igual a qualquer outro? Mais ou menos. O sistema imune ele é um sistema um pouco particular. Por quê? Porque ele tem um mecanismo de funcionamento muito próprio e ele não possui tecidos e conjuntos de órgãos tão próprios como qualquer outro sistema. Não tem, por exemplo, no sistema gastrointestinal que eu tenho estômago, tubo digestivo, esôfago, intestino e assim vai. O sistema imune ele vai pegar vários componentes de diversos outros sistemas e vai fazer a função na qual ele é designado, que refere-se à imunidade, à proteção contra o nosso corpo. Então, em termos de definição, o que é sistema imune? O sistema imune é nada mais, nada menos que todo o mecanismo de proteção do nosso corpo contra qualquer adversidade. Seja ela um agente externo, seja ela algum fator agressor, seja ela a gente mesmo. Como, por exemplo, células tumorais ou células alteradas. Então ele visa proteger a gente contra qualquer tipo de agressão que a gente venha a sofrer. Então ele nada mais, nada menos do que um grande campo de batalha. Ele vai ser uma eterna guerra entre patógenos ou problemas, porque nem sempre é necessariamente um parasita que está ocasionando o problema, contra as células do nosso próprio corpo. Só que tudo isso, todos esses patógenos ou todos esses efeitos ruins para o nosso corpo, eles geram uma resposta ruim. Eles vão ocasionando um grande desequilíbrio do nosso corpo. E toda essa proteção também vai demandar muito esforço do nosso corpo. A gente vai precisar de muita energia, muita coordenação entre células, vamos precisar despender muito para proteger nosso corpo. Toda essa grande guerra entre os parasitas e a defesa do nosso corpo é o que gera o que a gente chama de uma doença infecciosa, uma doença inflamatória, uma doença que afeta todo o nosso corpo. Então, tudo isso, todos os sintomas que a gente tem, elas muitas vezes se referem não só ao que o próprio parasita faz, mas também ao todo o gasto que o nosso corpo teve que ter para poder combater esse parasita. Então, por exemplo, uma infecção viral, todos os sintomas não se remetem ao que o vírus ocasionou. Às vezes, muitos desses sintomas é o nosso corpo reagindo contra o vírus. Por quê? Porque a gente vai gastar muito de nós para lutar contra esse parasita. Então, basicamente, isso é a imunologia. É todo o mecanismo de proteção contra infecções e contra desequilíbrios do nosso corpo. Essas infecções podem ser contra micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários ou qualquer outro tipo de ser vivo, ou até mesmo com organismos maiores, como os vermes, os eumintos. Então pode ser a tênia, qualquer outro grande verme, ascaridíase, qualquer coisa que seja muito grande, já seja visível a olho nu. E, inclusive, proteção contra substâncias estranhas, sejam elas tóxicas para o nosso corpo, como, por exemplo, algum veneno, alguma substância liberada por algum micro-organismo, ou qualquer outra substância que não seja natural do nosso próprio corpo. E toda essa proteção ela visa proteger contra a lesão tecidual. Ela visa proteger a gente contra alguma doença, mesmo que ela não consiga proteger 100%, porque às vezes a própria reação imune é o que provoca a doença, mas isso é um caso à parte. A gente vai estudar como é que funciona todo esse mecanismo de proteção. Todos os problemas relacionados à autoimunidade ou excesso de reação inflamatória fica mais para a parte de imunologia clínica, doenças específicas. O que a gente vai ver aqui é tudo o fisiológico da imunologia. Então, tudo isso é o estudo da imunologia, o estudo das respostas imunes, o estudo das relações dos eventos celulares e moleculares com o organismo próprio e o de terceiros. Então, a imunologia vai estudar a interação entre o próprio organismo e bactérias e vírus e como que ele vai reagir a esses micro-organismos. Então, todo o sistema imune ele vai ser uma grande orquestra, ele é literalmente uma grande equipe de trabalho em que cada um vai cumprir a sua função. Para isso a gente precisa compreender como é que se aglutinam essas funções.
Para isso, o sistema imune é dividido em dois essenciais tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. O que diferencia uma da outra? Diferencia todo o mecanismo de ativação e toda a resposta. Como assim? A imunidade inata, como o próprio nome diz, tu já nasce com ela. Ela é uma imunidade que não precisa de ninguém para ativar ela. Ela já está ativa por conta própria. Ela tem a capacidade de se auto-ativar. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque a gente está em contato com diversas bactérias, diversos micro-organismos a todo momento. Tem nessa mesa, nesse computador, no microfone, está cheio de bactérias. Só tocar ali que elas já, entre aspas, me invadiram. Então eu tenho que proteger, tenho que ter mecanismos de proteção contra essas bactérias para elas não me causarem nenhum problema. Então essa imunidade inata, ela está protegendo literalmente a todo milissegundo. A todo contato que tu entra com uma bactéria nova, com um mecanismo novo, ela vai estar atuando. E ela serve para isso, para proteger contra tudo que é básico. Então tudo que está em contato constante. Para isso, ela tem que ser extremamente inespecífica. Ela não pode combater alguém em específico. Ela tem que combater todo mundo que é estranho. Tem que combater todas as bactérias que são estranhas. Tem que combater todos os fungos que são estranhos. Então, de especificidade, ela não tem nada. Ela vai atacar grupos de indivíduos. Então, ela ataca moléculas comuns. Ela vai olhar para todas as moléculas que pode ter em uma parede celular ou em uma membrana plasmática e vai falar: essa molécula tem só em bactérias. Logo, eu vou atacar essa molécula. Por quê? Porque se ela só tem bactérias, significa que eu vou atacar somente bactérias. Então, ela escolhe moléculas alvo comuns naquele tipo de micro-organismo. O sistema adaptativo não. Por ser adaptativo, ele vai se adaptar, ele vai se adequar a alguém em específico. Ele é um detetive extremamente potente que vai a fundo em tudo sobre aquela molécula para destruir aquele alvo. Então, vamos supor que a gente tem um micro-organismo A, ele está atacando o nosso corpo. O sistema imune inato não foi suficiente para destruir ele, para impedir com que ele entre no nosso corpo. Ele já entrou e o sistema imune inato não está conseguindo se livrar dele. O sistema imune adaptativo vai lá, vai estudar quem ele é, vai obter todas as informações sobre ele e após obter essas informações, vai fazer uma resposta direcionada e extremamente potente para destruir esse alvo. Por conta disso, percebam também o tempo da resposta. Por quê? Porque no sistema imune inato, ela vai estar sempre ativa. Então não tem um delay para começar a atacar. O micro-organismo entrou, ele já está sendo atacado. Ele entrou em contato, já está sendo lutado contra. Então, o sistema imune inato é uma resposta imediata, ela está sempre ativa. O adaptativo não. Ela leva um tempo, ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que analisar as moléculas, ele tem que compreender como é que funciona aquele micro-organismo e a partir disso ele vai lá e ataca. Então ele tem esse delay. Esse delay pode ser de algumas horas, alguns dias ou até mesmo algumas semanas. Então o sistema imune adaptativo ele leva em torno de 5 dias para começar realmente a ficar bem mais potente e bem mais ativo contra uma infecção. Mas tudo que é bom tem seus lados contras, tem o seu ônus. O sistema inato ele está sempre ativo, mas percebam que ele só ataca moléculas comuns. Então se essa bactéria conseguir disfarçar essa molécula comum, conseguir se esconder nesse exatamente trecho em comum, nenhum sistema inato vai reconhecer ela como uma bactéria. Então a resposta é uma resposta bem limitada. Ela é limitada àquilo que o sistema inato pode reconhecer ou não. Se ele não reconhece, ele não ataca. Não importa se é nosso organismo ou não. Não importa se é patógeno ou não. Se ele não reconhece, ele não ataca. Já o sistema imune adaptativo não. Ele é extremamente potente. O que ele for capaz de reconhecer, ele vai lá, vai estudar e vai destruir. Então o sistema imune adaptativo ele tem uma potência muito maior. Ele é extremamente mais efetivo. Então como é que a gente pode comparar as suas funções? A gente compara o sistema imune inato com um fiscal e uma polícia local. Então o sistema imune inato ele vai olhar um por um quem está entrando e vai ver. Tem alguma suspeita muito óbvia? Tem alguma coisa que deixa muito na cara que aquilo é um micro-organismo que quer prejudicar a gente? O sistema imune inato vai lá, fiscaliza e mata. Não conseguiu reconhecer como algo patógeno, ele pode entrar à vontade. Então ele vai lá e entra. Mas ele pode reconhecer, pode tentar lutar contra e mesmo assim não matar o patógeno. O que ele vai fazer então? Ele pega e liga para o exército. Vem aqui resolver isso, porque a gente precisa de reforço para destruir essa bactéria com tudo.
vai demorar até o exército ser ativado, aí ele chamar, preparar os tanques, avião, reunir toda a galera para atacar essa bactéria. Mas quando estiver pronto, pode ter certeza que vai vir com tudo. E é exatamente isso que funciona o adaptativo. Ele demora para ser ativado, mas quando ele é ativado, ele tem uma resposta extremamente mais forte. E vale destacar também que o sistema adaptativo funciona como um FBI. Ele também vai estudar molécula por molécula, ele vai estudar cada passado dessa bactéria para descobrir qualquer brecha para destruir ela. Por isso que ele é tão potente. Ele não só ativa de forma muito sincronizada todo o seu esforço em atacar, mas também ele estuda em muito cada molécula dessa bactéria para descobrir seu ponto fraco. Então, cada etapa disso, cada fiscalização, cada combate, cada investigação, a gente vai estudar isso assunto por assunto, meio que é uma aula para cada. Então vocês vão ver que vai ser bem trabalhado cada uma dessas áreas para poder compreender como é que funciona todo esse combate aos micro-organismos. E além de toda essa divisão funcional do sistema imune, a gente também tem que dividir em mecanismos de ação. Por quê? Porque tanto a imunidade inata quanto a adaptativa pode ter mecanismos celulares ou mecanismos humorais de combater alguma coisa. Então, por exemplo, aqui na imunidade inata, a gente está vendo diversos mecanismos. A gente tem barreiras, a gente tem células, a gente tem proteínas, a gente tem diversas formas de combater esses micro-organismos. Esses mecanismos podem ser divididos em celular, que é obviamente uma célula, ou em humoral. O que é humor? Humor, ele vai se referir a algo fluido, algo líquido. Então, ele se refere, na realidade, ao sangue, não importa tanto a etimologia. Aqui, o humor na imunologia, a gente está se referindo mais a algo que não é celular, algo que está dentro do fluido. Pode ser matriz extracelular, pode ser o sangue, pode ser onde for. O importante é que não esteja dentro da célula. Então, são proteínas que vão atuar contra esses micro-organismos, contra isso que ativou as respostas imunes, mas de forma com que vá demarcar isso de alguma forma. Como assim? Bem simples. É uma proteína que vai funcionar como uma bandeira. Eu vou marcar uma bandeira nessa célula falando, é um parasita, mata ele. Ou eu vou ligar nesse vírus e vou falar, não, tu não vai entrar em lugar nenhum. Eu vou ficar preso em ti, não vou deixar entrar em nenhuma célula. Ou ainda, ele pode fazer algum processo de aglutinação, em juntar vários parasitas em um só, para impedir com que eles fujam. Essas proteínas elas vão se ligar ao parasita, vão se ligar ao micro-organismo e vão ter uma ação em específico. Ou inativando, ou servindo como uma marcação-alvo, ou aglutinando, juntando para matar todo mundo de uma vez só. Ela vai fazer alguma coisa de se ligar ao micro-organismo. E o mesmo funciona para o adaptativo. O adaptativo tem seu mecanismo celular e o seu mecanismo proteico, seu mecanismo humoral. Quem são as células do sistema imune inato? São várias. Eu vou ter tanto células não imunes, como, por exemplo, o epitélio. Então, toda a parte da pele, toda a porção da mucosa, tanto a parte do tecido epitelial quanto o tecido frouxo, porque pode ter substâncias ali que matem os organismos. Então, vão ser células que vão formar uma barreira física ou ainda uma barreira química contra esses micro-organismos. E também todas as células imunes propriamente ditas. As células que têm uma capacidade de fagocitar, uma capacidade de englobar, comer e digerir essas células, ou ainda células citotóxicas, que elas não comem ninguém. O que elas fazem é destruir as células ao seu redor. Já quanto ao mecanismo proteico, eu tenho barreiras químicas, que podem agir alterando o pH, alterando as ligações na membrana plasmática, podem agir mudando ali o meio na qual essa célula vai ser inserida, impedindo com que ela consiga se inserir ali. E ainda também tem outros sistemas, como o sistema complemento. O sistema complemento ele é um grande ativador de toda essa resposta imune inata, ele é uma grande componente humoral para a proteção em geral contra micro-organismos. E por fim a gente tem todos os mediadores inflamatórios. O que é um mediador inflamatório? É aquele que vai ativar a inflamação, que ele vai juntar o pessoal e vai dar uma resposta, vai falar como responder contra esse parasita. Já o adaptativo, eu vou ter os linfócitos e as proteínas dos anticorpos para proteger contra os mecanismos em específico. Tudo isso aqui é bem mais complexo, é muito mais denso, seria só uma parte introdutória ao qual a diferença do sistema imune inato por adaptativo. Agora, bora ver alguns conceitos fundamentais da imunologia que a gente vai abordar em basicamente todas as aulas a seguir. O primeiro conceito é
sobre a especificidade e a intensidade da resposta. Percebam aqui que eu tenho só a ação de um mecanismo de sistema imune inato. A bactéria entrou no nosso corpo, se proliferou, o sistema imune inato foi lá, combateu e caiu. Ela entrou de novo, se proliferou, o sistema imune inato foi lá, combateu e caiu. Então percebam que sempre um pouco depois dela ser ativada, o sistema imune inato já vai agir e já vai matar ela e vai impedir com que ela continue se proliferando. Mas percebam que ele age exatamente da mesma forma, na mesma intensidade, do mesmo jeito. A bactéria poderia até se multiplicar mais do que isso, mas a resposta imune inata, ela não precisa de ativação, ela não precisa de aprimoração. Ela vai já começar ativada e ela vai combater esse patógeno, sem criar nada de memória para as infecções seguintes. Então ela sempre vai agir da mesma forma. Já o sistema imune adaptativo, não. Geralmente a sua primeira resposta ela é lenta, porque ele não conhece nada daquele micro-organismo. Ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, do que ele come, o que ele faz. Então a primeira resposta ela sempre demora mais. Percebam que para atingir o máximo da resposta adaptativa demora muito mais tempo do que para atingir o máximo da resposta imune inata, mas ela geralmente é mais intensa porque ela é mais específica. Então, ela funciona de forma muito mais intensa. A diferença agora são para as respostas secundárias, ou seja, quando eu tenho uma reexposição a esses patógenos. Percebam que a resposta imune adaptativa antes não mudou nada. Ela ficou exatamente no mesmo nível. Agora, não. Agora ela vai ter uma resposta extremamente mais forte na adaptativa. Por quê? Porque a adaptativa ela tem uma capacidade de guardar informação. Eu já matei aquela bactéria no passado. Então ela vai abrir um escaninho, vai colocar as informações dessa bactéria e vai guardar lá. No futuro, se eu entrar em contato de novo com essa bactéria, o sistema imune adaptativo vai abrir a gaveta, vai ler as informações e já vai saber como agir de forma muito mais rápida e efetiva contra essa bactéria. Então, na resposta imune adaptativa, a resposta secundária ela é extremamente mais forte. A resposta terciária é ainda mais forte. A quaternária é ainda mais forte. Então, a cada nova reexposição, a resposta imune adaptativa vai ficando mais e mais e mais forte. E perceba ainda o que é interessante nesse gráfico aqui, ó, é que como a resposta secundária adaptativa foi muito mais forte, a resposta secundária imune inata também foi mais fraca. Como a adaptativa ficou muito mais forte, muito mais rápido, nem chegou a tempo de multiplicar tantas células imunes inata para combater aquele patógeno. Só com um pouquinho de multiplicação da inata e adaptativa já forte junta, já foi o suficiente para combater esse parasita na resposta secundária. Percebam que isso aqui ó, é muito parecido com uma vacina. Por quê? A vacina é uma exposição primária a algum parasita, para que quando eu pego realmente ele, eu tenha uma resposta secundária, terciária, quaternária, extremamente mais forte, extremamente mais rápida, a ponto de eu justificar ter os efeitos colaterais de vacinas atenuadas, por exemplo, porque ao pegar a doença vai ser extremamente mais fraca. Pode ser que não tenha nem manifestação de nenhum sintoma, já que a resposta secundária, quando o mecanismo realmente vier à tona, vai ser extremamente mais forte. E isso acontece devido à especificidade. Ela pode fazer essa resposta muito mais forte porque ela vai ser específica para aquela bactéria. Ela vai conhecer tudo daquela bactéria e ela vai armazenar memória sobre aquela bactéria. Então, aqui é um conceito muito importante de especificidade imunológica e memória imunológica. Especificidade se refere ao que aquela bactéria tem de exclusivo, quais são as proteínas exclusivas dela, quais são os lipídios exclusivos dela, o que é a marcação exclusiva daquela bactéria, para eu guardar no futuro, para eu guardar como uma memória imunológica para quando eu no futuro combater aquilo novamente, eu saber como agir de forma mais rápida. E por fim a gente tem que falar também de como é que funciona toda essa harmonia do sistema imune. Percebam que eu falei de muitas funções separadas, mas que elas precisam funcionar em conjunto, que elas precisam ser muito perfeitamente sincronizadas para acontecer tudo da melhor forma possível. E eu tenho muitos componentes, eu tenho literalmente muitos e muitos e muitos componentes. Então a gente pode comparar o sistema imune inato a uma orquestra. Como assim? Na orquestra eu vou ter o violinista, eu vou ter o cello, eu vou ter a percussão, eu vou ter os metais, eu posso ter outras cordas, eu posso ter coral, eu posso ter muitos componentes separados.
mas que quando eles vão trabalhar em conjunto, quando eles vão tocar, eles tocam em uma perfeita harmonia, em uma perfeita sincronia. Então, quando o mecanismo ele entrar no nosso corpo, ele vai dar de cara com diversos componentes do nosso sistema imune. Ele vai entrar em contato com as barreiras, como a pele e a mucosa, ele vai entrar em contato com as células imunes inatas, macrófago, neutrófilo, NK, ILC, vai ter também as proteínas que vão atuar contra esse micro-organismo e ainda vão ter vários outros componentes, como a célula dendrítica, que faz a ponte entre a imunidade inata e adaptativa, a própria imunidade adaptativa celular, que é o linfócito T citotóxico e o linfócito T auxiliador, ou ainda aos anticorpos lá da resposta humoral adaptativa. Então, ele vai entrar em contato com uma grande orquestra. Todo mundo vai tocar a sua parte para que no final todo mundo toque em uma perfeita harmonia. Mas o que é necessário em uma orquestra para que todo mundo toque em perfeita harmonia? É necessário um maestro. O maestro ele vai ser o guia para que cada um entre na hora certa, cada um cumpra a sua função como ela deve ser cumprida. Quem que é o maestro no sistema imune? São as citocinas. Citocina vão ser as moléculas que vão direcionar toda a resposta imune. Elas que vão guiar para quanto tempo elas devem agir, quais células devem agir contra aquele patógeno, o que deve ser feito e produzido contra aquele patógeno. A citocina é todo o guia, todo esse maestro que vai direcionar a resposta imune. Então, quem direciona todas as respostas imunes, quem vai direcionar todo esse mecanismo da resposta imune inata e adaptativa, são as citocinas. Então, qual que é a frase definidora de citocina? Citocina é quem regula o sistema imune. E as citocinas elas vão ter muitos nomes. Como, por exemplo, eu posso chamar uma citocina de uma interleucina ou um interferon. Interleucina, entre os leucos, os brancos, as células brancas. Então, interleucina é a comunicação entre as células brancas, entre os leucócitos. Interferon vem de interferir. Então, literalmente, uma molécula que interfere na resposta de outras moléculas. Então, ela pode ter esses nomes genéricos: interleucina 1, interleucina 2, interleucina 7, interferon gama, interferon beta. Ela pode ter esses nomes bem genéricos, ou ainda ela pode ter um nome que se refere à sua função descoberta. Então, por exemplo, o TNF ele é chamado de fator de necrose tumoral. Por quê? Porque quando descobriram essa molécula, estavam estudando um fator que destruía os tumores, ou algo que dava uma necrose nos tumores. Descobriram que essa molécula que fazia isso e associaram o nome dessa molécula à sua função biológica. Então, ela se refere somente a uma função biológica que foi descoberta. Ela pode fazer milhões de coisas além disso, mas ela tem o nome dessa função na qual ela foi descoberta. E existe um tipo específico, um nome específico de citocina chamada de quimiocinas. O que são as quimiocinas? As quimiocinas são as citocinas que regulam a migração e o movimento celular das células imunes. Então, quimiocina vai ser quem vai sinalizar: chega aí que aqui eu estou tendo uma infecção, ou vai para lá que tu está precisando agir contra aquelas bactérias. Quimiocina é quem vai direcionar o movimento de cada uma das células imunes. E com tudo isso, de quimiocinas, citocinas, células inatas, adaptativas, tudo mais, a gente vai ter uma defesa contra os micro-organismos. Enquanto nosso corpo não encontrar nenhuma bactéria potente para nos desafiar, a gente fica bem. A gente está saudável, não tem nenhum problema. Vida que segue. Mas daí chega um dia que a gente vai visitar um parente no hospital, a gente vai numa feirinha que está cheia de gente tossindo, a gente entra num lago cheio de protozoários ali que estão se proliferando e se multiplicando à vontade, e a gente contrai alguma infecção. Quando essa infecção ela chega no nosso corpo, a gente vai ter uma proliferação imensa dessa infecção. Ela vai começar a se proliferar e se multiplicar, multiplicar. Por quê? Porque ela encontra no nosso corpo o substrato necessário para ela poder crescer. Esse substrato pode ser nossa pele, pode ser mucosa, pode ser uma secreção, pode ser alguma coisa, mas ela encontrou um substrato para se proliferar no nosso corpo. Com isso, a gente vai deixar por barato assim? Óbvio que não. A gente não vai deixar nosso corpo ser tomado de graça. O nosso sistema imune vai lá e se prepara e vai combater totalmente essa infecção. Então ele vai se multiplicar, ele vai se aprimorar, vai crescer e vai combater toda essa infecção. Durante esse processo de combate, infelizmente o nosso corpo ele paga o preço. Ele paga o preço da bactéria que está roubando nossos nutrientes e ele paga o preço da resposta imune que requer muita energia. Uma resposta imune requer muita energia. É milhões de cópias sendo feitas por segundo. Não literalmente, mas é muita célula se multiplicando e atacando
qualquer outro micro-organismo. Isso requer muita energia, muito substrato, e por conta disso, o nosso corpo ele fica doente. Então, durante uma resposta imune, o nosso corpo vai manifestar os sintomas daquele combate, daquela guerra. Após isso, o nosso corpo resolveu o que tinha que resolver. Eu não vou ficar gastando essa energia toda que eu tinha para gastar. Por quê? Eu não sou trouxa. Não vou gastar uma defesa que eu não preciso. Já matei a bactéria, ela não está mais ali. Por que eu vou gastar energia com isso? O que eu faço? Eu reduzo a resposta imune. Então eu vou começar a destruir a resposta imune que está gastando muita energia. Não preciso de tudo isso gasto. O meu organismo faz o quê? Volta ao normal. Ele volta a ficar bem. Eu volto a gastar o que eu gastava basicamente de energia. Não vou mais desperdiçar recursos em vão, já que o sistema imune ele é extremamente caro. Então perceba que o sistema imune inato. Então perceba que o sistema imune ele tem uma capacidade de reconhecer, se multiplicar intensamente para combater o patógeno, mas uma vez que a resposta imune está combatida, ele vai lá e regride e volta para seu estado basal. Então ele volta para uma pequena molécula, para pequenas células, para um pequeno mecanismo de defesa contra qualquer micro-organismo. Ele volta a seu estado de homeostasia, ao seu estado de repouso basal. E para terminar a aula, bora só ver como é que o nosso sistema imune ele reage às células. Por quê? Porque quando eu falo de célula, eu vou ter células de micro-organismo, uma bactéria, um fungo. Eu vou ter células próprias do meu corpo. E eu posso ter células que não são próprias do meu corpo. Eu posso ter células de alguém que me arranhou, por exemplo. Então, me arranhar, ele lançou várias células dentro da minha corrente sanguínea aqui na pele, em lesões que ele fez. Eu posso ter uma transfusão sanguínea. Eu posso que outra célula que não seja minha própria esteja no meu próprio corpo. E além disso, eu vou ter minhas próprias células. Então, como é que o sistema imune ele reconhece o que é um e o que é outro? O que ele vai fazer é checar. Ele vai lá e vai conferir. Aquela célula ali ela me parece muito estranha. Ela parece muito uma bactéria. Ele vai chegar nela e vai conferir. O que ela é? Ela deveria estar aqui? Sim ou não? Ele fica em dúvida. Depois de ele checar, ele vai ter a resposta. Não, isso aqui não deveria estar aqui. O que ele vai lá? Ele vai lá e vai matar a bactéria. Entrou mais uma célula diferente no nosso corpo. Ele vai lá conferir. É uma bactéria? Não, não é uma bactéria. É uma célula própria? Também não. Ou seja, não é um micro-organismo, mas não é uma célula própria, é alguém com potencial de causar dano na gente. O que vamos fazer? Mata. Não é nosso, mata. Tudo que não for nosso, tudo que pode ser prejudicial, mata. Entrou mais uma célula. Uma célula lá se multiplicou do fígado. A célula imune vai lá e confere. Essa célula é uma bactéria? Não. Essa célula é nossa? Sim. Essa célula é nossa. Ela tem sinais de que ela é uma nossa célula. O que o sistema imune vai lá e faz? Nada. Ela é nossa? Ele não vai fazer nada. Então percebam que o sistema imune ele vai matar todo mundo que é estranho, ele vai matar todos os antígenos estranhos, mas ele não vai matar aqueles antígenos que são próprios nossos. Ele não vai matar moléculas que são do nosso próprio corpo. Então existe o que a gente chama de uma irresponsividade a antígenos autólogos. Ele não vai reagir contra moléculas do próprio corpo. Como é que é o nome bonitinho para isso? O nome bonitinho para isso é tolerância imunológica. É uma não resposta do sistema imune contra as nossas próprias células. Vamos supor que essa tolerância imunológica seja quebrada, que isso não exista. Que essa etapa de tolerância imunológica não aconteça no nosso corpo por uma mutação, por uma doença ou por qualquer coisa que seja. O que vai acontecer? Vai acontecer a eliminação de antígenos próprios. Como é que é o nome disso? Doença autoimune. Então, uma doença autoimune é quando o sistema imunológico passa a combater células do nosso próprio corpo. Por algum motivo, antes ele não fazia isso e ele passou a fazer. A gente vai estudar o porquê que isso acontece, como é que funciona essa checagem de células próprias e não próprias, mas esses dois conceitos são extremamente importantes. O de tolerância imunológica, que é o nosso corpo não ter a capacidade de responder às nossas próprias células, e de doença autoimune, quando essa tolerância ela é quebrada. Agora a gente terminou a aula, bora ver a questão que a gente viu lá no início. Com relação ao sistema imune, a célula alternativa incorreta. O sistema imune é composto de órgãos, tecidos, células e moléculas que trabalham em conjunto. Perfeito. É a grande orquestra guiada pelo maestro que são as citocinas. Dentro de apenas 10 dias, o sistema imune identifica uma ameaça, monta um ataque, elimina um patógeno e desenvolve um mecanismo de memória. Perfeito. Aqui eu vou ter tanto resposta inata, resposta que responde na hora, quanto adaptativa, resposta que demora algumas horas a dias para ser ativada. O sistema imunológico é constituído de dois ramos principais,
A resposta imune inata e a resposta imune adaptativa? Perfeito. As células da imunidade inata sofrem expansão clonal, ou seja, elas se proliferam massivamente. Não. Quem faz isso é a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata, ela já está pronta para proteger contra aquele patógeno. Vamos supor que aquele patógeno ele é muito forte e eu não tenho suficientemente células inatas para combater. Beleza. Vai ser liberado o sinal para lá na medula óssea produzir mais células. E só. Não tem expansão clonal. O que é uma expansão clonal? A expansão clonal é quando eu vou ter muito linfócito, eu vou escolher o melhor linfócito para agir contra aquela bactéria. Esse melhor linfócito, que é único, o que ele vai fazer? Ele vai se multiplicar em milhões para combater essa bactéria. Então ele vai começar a multiplicar vários clones. Clone, para combater essa bactéria. Isso é uma expansão clonal. É uma expansão de uma única célula em milhares, milhões de outras para combater aquilo em específico. Agora que a gente terminou a aula, bora resolver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Nas infecções de repetição, qual característica do sistema imune adaptativo que lhe garante uma resposta mais rápida e potente? Ou seja, o que acontece para que a resposta secundária seja muito mais rápida e forte? Memória imunológica. É a capacidade de eu arquivar tudo aquilo que eu já sei daquela bactéria para poder botar em ação futuramente. Qual que é a função das citocinas? As citocinas são os grandes maestros da resposta imune. Ela que vai regular toda e qualquer resposta imune. Então ela que vai guiar tudo que deve ser ativado, quem vai ser ativado, o que vai ser inibido, como que vai agir todos os componentes celulares e morais da resposta imune. E por fim, o que é tolerância imunológica? Tolerância imunológica não é nada mais, nada menos do que a irresponsividade do sistema imune para as nossas próprias células. O fato de ele olhar para nossas células, para o nosso fígado, para o nosso cérebro e falar: não, isso é meu, não tem por que eu vou destruir, não tem por que eu atacar o meu próprio organismo. E resumindo, os principais pontos da aula são: o sistema imune inato, ele tem uma resposta extremamente rápida que está sempre ativa, mas ela é muito inespecífica, ela não é tão potente. O sistema adaptativo, ele é muito potente, ele é muito específico, mas demora para ser ativado. Então tudo que tem seu bônus, tem seu ônus. Ou é rápido e fraco, ou é forte, mas demorado. Memória imunológica é a capacidade de desenvolver resposta mais forte no futuro. Tolerância imunológica é a capacidade de não reagir às próprias células daquele organismo. Citocina é quem regula todo o sistema imune. Quimiocina é quem faz todo o processo de migração e movimentação das células imunes pelo todo o organismo. E essas são as referências utilizadas na aula.